essa falta de transparência, esse caos que essa falta de transparência traz e o prêmio Transparência e Fiscalização Pública deste ano vai para... Parabéns. Alexandre de Moraes ganhou o prêmio de Transparência na Fiscalização Pública desse ano. O ministro do STF, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ganhou este prêmio. A aprovação da homenagem aconteceu na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Aí, ó, os representantes do povo. Áureo Ribeiro e Ivan Valente, tem que ter muita valentia mesmo para isso, hein? Exatamente. Defenderam a distinção de Moraes. Vamos conferir. Foi preciso muito trabalho sério, compromisso público, destemor e transparência, sobretudo transparência da Justiça Eleitoral, para que tivéssemos resultados incontestáveis em tão curto espaço de tempo. Portanto, nada mais justo que homenagear a Justiça Eleitoral por meio do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Ele foi atacado brutalmente durante todo o processo. O questionamento das urnas eletrônicas, a questão do voto secreto, nós não podemos, me desculpe. Aqui, quem manteve a prisão do Daniel Silveira foi a Câmara dos Deputados por mais de 340 votos. Falou aí o bonequinho do Muppets Babies, desculpa, o Ivan Valente. De outro lado, alguns governistas criticaram duramente a premiação dada a Moraes, como no caso do deputado Sanderson, Marcel Van Hatten e Caroline Detoni. Vamos conferir. Então nós, nessa quadra política, uma cruzada ditatorial desse senhor Alexandre de Moraes. Vamos aqui na Câmara dos Deputados homenagear justamente o algoz dos deputados federais, mas que é isso? O Congresso está acovardado, a Câmara está de joelhos diante do TSE e do STF. O Senado está de joelhos, humilhado diante do TSE e do STF. E aqui, eu disse ontem na tribuna e repito, a humilhação não tem ideologia. Ela vai da direita à esquerda, passa pelo centro, é na Câmara e é no Senado. Nós estamos vivendo um estado de polícia e não um estado democrático de direito, e nós temos que justamente essa casa tem que deixar de ser omissa, assim como o Senado, porque do jeito que está, não há segurança jurídica nenhuma para falar até o que se pensa no Brasil. Já não estamos mais numa democracia, estamos num estado de censura e no estado policial. E essa Câmara tem que se pronunciar a respeito. Os deputados não podem ser calados por falar o que pensam. E se tem justamente uma homenagem que não deve ser feita ao ministro Alexandre de Moraes, pela transparência, porque em absoluto ele botou em xeque todo o estado constitucional brasileiro, estabelecendo um estado de polícia, onde a democracia, a liberdade de expressão vem sendo cerceada de todos os brasileiros, de deputados que teriam em tese imunidade pelo artigo 53, e nós não sabemos onde vamos parar. Ontem, isso aí é 5 anos atrás, eu criticava a Lava Jato. A Lava Jato estava prejudicando o líder da esquerda, aí eu era comunista, porque eu estava criticando. Mas, quando a gente rompe a barreira da lei, queridos, isso não tem freio. Hoje, o abuso de poder judiciário está sendo cometido contra a direita. Aí as pessoas me chamam de fascista. Não é, eu estou andando em linha reta, Juliana. Eu estou andando em linha reta, porque se tem uma coisa que não pode ser mexida no Estado democrático de direito, é o direito. Tem que se ter muita responsabilidade. O que você acha desse prêmio ao Alexandre de Moraes? Eu acho razoável. Acho razoável. Eu entendo que ele se destacou muito nos últimos anos por uma série de atividades e decisões tomadas. Não havia um ministro com tanta repercussão quanto a dele, né? Ele foi ganhando um espaço muito grande na realidade. Ele, inclusive, né, que a gente está falando aqui sobre transparência, ele é que toca toda a questão sobre a fake news, tocou isso dentro do próprio Congresso, a questão das fake news. Não foi ele próprio que deu encaminhamento, continuidade às investigações? As fake news também bagunçaram o processo eleitoral.
E elas, obviamente, também não demonstram transparência. O governo, por meio do suposto gabinete do ódio, né, também não demonstrou quem fazia as publicações, de que maneira faziam as publicações. O Alexandre, nesse sentido, foi atrás disso. Então, ele conforme você falou, você está indo em linha reta. Disseminação de conteúdo falso atrapalha tanto a direita quanto atrapalha a esquerda. Claro, isso existe desde a época que Cícero fazia discurso em Roma. Exatamente. Então, agora, desculpa, só para concluir, ele está sendo valorizado neste momento, pelo que eu entendo, por esse tipo de atuação. E eu não concordo exatamente que estamos vivendo sob um regime de alta censura. Nós temos liberdade para falar e para fazer críticas. Eu sei, sobretudo essa emissora, ela foi muito... censurada. Se eu falar 5 palavrinhas aqui, é 25 mil cada. Pode falar censurado, Juliana. Não tem como mudar a palavra. A emissora está censurada, sob pena de multa judicial e prisão. Mas em decorrência do quê? De determinadas palavras... Que não podem ser ditas. Que não podem ser ditas. Censura. Sim, mas durante o processo eleitoral. Isso é censura. Prêmio transparência. Isso é censura. No voto da Carmen Lúcia, ela disse... Não, espera só um pouquinho. Ó, no voto da Carmen Lúcia, quando ela aprovou essa censura, ela disse: não podemos deixar que a censura volte, porém, até o dia 31, nós vamos inibir a disseminação de conteúdos, falas, ou seja, vamos suspender a Constituição Federal até o dia 31, porque isso é uma suspensão. Se está lá na Constituição que você não pode censurar atos, palavras, jornalistas, você está... Não, mas ela não pode criar regra. Não existe isso. O judiciário não pode criar regra. Deixa eu só finalizar, depois eu quero escutar as pessoas do direito falar. Mas ela suspendeu a Constituição até o dia 31. Após essa suspensão, ela continuou. Porque passou o dia 31, 1, 2, 10 e isso só vem se agravando. Cada vez mais isso vai se agravando. Uma vez um direito retirado, repito, ele não é devolvido à população. Outro ponto que você coloca, que eu acho que beira o absurdo, é a gente dar para o Alexandre de Moraes um destaque muito grande e que vem tomando repercussão. O judiciário não tem que ter destaque. O judiciário está lá para julgar sem destaque. E talvez esse seja o maior problema do judiciário hoje. Porque depois da TV Justiça, os nossos juízes, eles estão se achando atores. E eles não são atores e muito menos têm o papel principal. Eles estão na Justiça para julgar apenas. Mas os juízes da Suprema Corte, principalmente, têm tomado à frente decisões que não são deles. Eles têm entrado dentro do dentro do parlamento, eles têm entrado dentro do executivo e executado funções que não cabem ao judiciário. E isso tem transformado o Brasil nesse estado policialesco, em que não se pode falar, não se pode agir, sob pena de multa e prisão. E não se pode nem averiguar, não se pode nem auditar, nem questionar. Veja a urna. Não pode questionar. Você há de concordar comigo que o que acontece hoje no Brasil, e principalmente com a Jovem Pan, não há de ter outra palavra que não for censura. Não existe controle de verdade. Qual é a verdade? A verdade para você que tem uma ideologia é diferente da verdade para mim que tem outra ideologia. Se, porventura, foi proferido alguma ofensa, calúnia ou difamação, existem os meios legais de se abrir um processo, escutar ambas as partes, dar o direito à defesa para depois dar o veredito do julgamento. Não é o que ocorre aqui. Ninguém tem direito à defesa mais. Se eu acho, como juiz, que você extrapolou o que eu não gostaria que você fizesse, pronto, você está preso, calado e não tem direito à reclamação. Esse é o Brasil de hoje. Juridicamente, a verdade, cada parte tem a sua. O juiz, ele sabe que a verdade está muito acima dos homens e por isso ele não pode impor uma verdade. Ele sabe aquilo que é verdadeiro a partir da verdade dos dois. A verdade está entre nós, né? Entre nós todos. Mas não está ao nosso alcance, até porque a gente não pode auditar. Quando o judiciário manda, abre aí o seu sistema, eu acho que você está fazendo fraude. Você tem que ir lá arreganhar o seu sistema. Agora, aqui, você não pode nem tocar na urna, você precisa ver num telão.
Que transparência é essa? Pior, não pode questionar, não pode falar. Que transparência é essa, Nelson? Não pode falar. Olha só, Pavinato, Juliana, colegas, aqui a gente tem que... A urna não é o avião da Mulher Maravilha, não, Jamilão? Não é. Aqui a gente, antes de entrar nesse tema, eu preciso deixar claro que, em relação aqui ao que foi dito da Jovem Pan, por exemplo, a censura, sim. Eu não sei se você teve acesso, Juliana, às decisões, mas tem 3 palavras-chave que são... Não, 3 palavras-chave da decisão, não são nem as palavras proibidas. A decisão, entre outras coisas, manda se abster de se manifestar sobre fatos. Pena de multa. Fatos. Se abster de se manifestar sobre fatos. Há algo pior do que a censura prévia. Há algo pior do que alguém ou o judiciário vir e dizer: você está errado de ter dito isso, que é a censura prévia. É o judiciário vir e dizer: você não pode nem se manifestar sobre esses fatos. Se você falar qualquer coisa a respeito dos fatos, multa. O Marco Aurélio Melo foi silenciado. E o Marco Aurélio Melo, que participou do julgamento, que era quem tinha o tal do lugar de fala. Exato. Ninguém melhor do que quem participou dos julgamentos do que ele para falar. E outra coisa, a censura, quando ela atinge um órgão de imprensa, ela atinge diretamente o órgão impactado, mas atinge indiretamente todos os outros órgãos, porque um órgão é impactado por uma multa, por uma censura, por uma desmonetização, mas todos os outros órgãos são impactados por inibição. Então, quando um outro órgão não noticia o fato de uma censura, por exemplo, isso já é impacto da decisão, porque eles se sentem amedrontados. Eles se sentem com medo, Pavinato, se sentem com medo de se manifestar a respeito disso para eles não serem os próximos. E isso linka com essa situação dessa homenagem, porque esta homenagem também, né? Vamos falar que tem interesse também, mas esta homenagem já tem muita relação com isso. Porque essa homenagem não é outra coisa senão bajulação à pessoa que hoje no país é a pessoa mais poderosa dessa nação. E é uma forma também de calar o povo. É uma forma também de anular a vontade do povo. Mas não foi o Congresso que ofereceu, parte do Congresso que ofereceu essa... Parte de uma comissão. Mauro Ribeiro foi quem indicou.